Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Papo Reto da Espaço 3. E antes de a gente iniciar, quero convidar você que se ainda não é inscrito, se inscreva no Spotify ou no YouTube e acompanhe, dando sugestões, dando palpites e até conteúdos para nossos próximos podcasts, ok? Nesse momento, nós vamos falar sobre mais um ponto importante da história da humanidade, para o qual a gente passa especificamente. A gente está trazendo duas convidadas, amigas da Espaço 3, a professora Svitlana, doutorada em astrofísica, ucraniana, da Universidade de Kiev, que está no Brasil e tem uma história interessante para a gente conversar agora. E ela está acompanhada por uma amiga de longa data, a professora Marilete Demarco, que é assessoria de imprensa da UTFPR Medianeira. E elas estão aqui para contar um pouquinho dessa história que traz grandes aprendizados para nós e também umas oportunidades para o país, para o momento que ele está passando. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. E eu gostaria também de começar já com você, Marilete. A Svitlana está aqui através de um projeto bem legal da Fundação Araucária, cujo objetivo principal era trazer 42 profissionais cientistas nesse momento tão difícil que a Ucrânia está passando para esse convênio com a Universidade Federal. Conta um pouquinho desse projeto para nós. Olá, Márcia, muito agradecida por esse convite, por estar aqui com você nesse momento, juntamente com a Svitlana. E como você falou, ela tem uma história muito linda para contar. É uma história, não deixa de ser uma história triste, mas é uma vivência que serve de inspiração para todos nós, né? Então, a Svitlana foi a primeira pesquisadora ucraniana que veio para o Brasil por intermédio da Fundação Araucária, que tem esse projeto de trazer 42 pesquisadoras cientistas, justamente para tirar essas profissionais do estado de guerra. Então, ela foi a primeira que chegou aqui e a nossa sorte, eu diria, para a universidade é que a área de pesquisa dela e a expertise está justamente de acordo com a linha de pesquisa do mestrado em física que a universidade tem também em desenvolvimento. Por essa razão, ela chegou aqui no dia 19 de junho e está conosco até esse momento. E a previsão é que ela fique até junho de 2024, quando termina esse convênio com a Fundação Araucária. Então, 2 anos para essas cientistas que estão chegando, então. Perfeito. Svitlana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Conta um pouquinho para nós, como é que foi o início da guerra para os ucranianos, né? Essa surpresa, né? Isso aí já era algo latente. A gente sabe que há algum tempo atrás, na verdade, no oeste do país, teve a guerra da Crimeia, né? Como é que foi isso para eles, conviver com essa coisa real? Of course, it was a surprise for all people, not just Com certeza foi uma surpresa para todo mundo, não somente para minha família, quando começou a guerra no oeste da Ucrânia e também em Kiev. Foi bom saber da oportunidade de vir para o Brasil pela Fundação Araucária, sobre essa possibilidade para cientistas ucranianos. About such possibility for Ukrainian scientists. Ela tem 4 filhos e a mãe e o marido ficaram. Como é que se dá o contato dela com eles? You have 2 children. Yes, Sim, tenho 2 filhos. And still your mother and some relatives are there, including your husband. And husband in Ukraine. E meu marido estão na Ucrânia, How is the contact with your family? pelo WhatsApp e internet. Viber. E o que eles dizem? Qual que é a expectativa em relação ao término disso ou não existe? Das pessoas que têm informação, pode durar aproximadamente 2 anos, mas eu penso que durará mais, aproximadamente 10 anos. Approximately 10 years. A gente sabe que na Ucrânia ela é um grande produtor de grãos, né? Isso tem impactado também na comunidade mundial da falta de alimentos e também que tem um inverno muito rigoroso, né? A pergunta é o que eles estão fazendo no contato que elas estão tendo, como é que eles estão se preparando para passar um inverno
que tem sido bombardeado exatamente as instalações de fornecimento de energia. Como é que eles estão se preparando para isso? Yes, heating system light is very big problem with energy. Sim, é um grande problema. Os bombardeios comprometem também o aquecimento, porque algumas estações foram destruídas. Então as pessoas economizam muito. Quando há luz, por vez, somente 2 horas por dia. We have just 2 hours a day. Obviamente, de toda a situação dramática, né, que se passa um país e um povo, né, como o povo ucraniano, o que eles têm dito e o que ela tem percebido assim, de uma força muito forte do povo, no sentido de união, de solidariedade, de vencer? Existe essa força de sobrepor a essa situação tão grave? Of course, a lot of people are connected with each other. They help each other only in one bairro area. Com certeza, muitas pessoas estão conectadas umas às outras. Eles ajudam uns aos outros. Se no bairro deles não há luz, eles são convidados por outras pessoas de outra área para trocar, por exemplo, comida. Então, sim, eles estão bem unidos. Helps if some problem someone has. Therefore, of course, very gather, all people gather. Are you running out of food too? No, if some shop is closed, yes. O marido dela está hoje em que posição? Ele está em frente ele de batalha ou ele está trabalhando? Como ele é um cientista, ele trabalha na Universidade de Kiev, então ele não está em frente de batalha, mas não pode deixar o país. He's not facing the war. He's not. Not because he's scientist. He's not end of line. He's not allowed to leave the country, but he's still working. He's still working in Kiev. Vamos conversar um pouco sobre o Brasil. About pleasure. Sobre algo mais prazeroso. Como é que Brasil? O que você tinha ouvido falar sobre Brasil e como é que você sentiu vindo para cá, sendo abraçada, né, pela UTFPR, pela Marilete especificamente? A little. I know a little about Brazil, just a big country, very developed. Eu sabia pouco sobre o Brasil, que era um país muito grande, muito desenvolvido e popular em relação ao futebol, e sobre a praia de Copacabana. And Capibara, Praia, Capibara, beach of Capibara, some famous praia, beach, Capibara. Copacabana. This one, yes, it was. Decifrei. Festival. Ah, e o Festival Brasileiro, Carnaval. Carnaval. Só isso. E claro, as constelações do céu de vocês. About universidade, I didn't have that because Na universidade eu não senti muita diferença, porque o ambiente acadêmico é muito parecido com as outras instituições. E por ser a mesma linha de pesquisa, não houve muita diferença para mim. Professoras, there are no difference between scientific people. Me conta um pouco sobre a área de formação, astrofísica, o que para a gente poder entender um pouquinho, né, porque para nós é um pouco distante isso. Conte um pouco e qual a aplicabilidade dessa ciência. Besides university education of the system, I'm popularizer of astronomy and physics. Now I had 2 years. Além da universidade do sistema educacional, a astrofísica é um ramo da ciência. 2 dias atrás, eu fiz a minha primeira palestra em português para os alunos da AMESF em Medianeira. Estou me preparando muito para essas palestras, apesar de o idioma ainda ser uma barreira. Há 2 dias também fui convidada para fazer uma nova palestra em outra instituição. Therefore, now yesterday I had invitation to provide my lecture about astronomy and physics in some school in Medianeira. Muito bom. E pretende ficar no Brasil? Pretende trazer o marido para cá? A mãe que ficou lá também, né? Yes, I would like to stay in Brazil. With your children? Oh, with my children a little bit difficult because earlier my Sim, son. eu gostaria de ficar no Brasil. Em relação aos meus filhos, é um pouco difícil, porque meu filho deseja continuar os seus estudos na Alemanha. Minha filha talvez na França, mas ela tem tempo para pensar.
Porém, meu filho, dentro de 2 anos, precisa ingressar à universidade. Talvez a Europa, mas ainda não sei. A gente se apega demais a tudo aquilo que a gente constrói, que a gente faz na vida, né? E a gente sabe que tudo isso é com muito esforço, seja uma casa, seja a criação dos filhos. Como é que é perder isso tudo da noite para o dia? I take the most necessary things with me. It's my children. After then, I thought about documents. Eu trouxe as coisas mais necessárias comigo. Os meus filhos, nossos documentos e um pequeno piano, porque a música é muito importante para o desenvolvimento das crianças, especialmente na idade deles. Eu tinha todas as coisas necessárias, mas com certeza as crianças precisam do pai. Eu entendo. Então, eu e o meu marido fazemos o possível para que as crianças conversem com ele todos os dias. My husband do a possibility for children to speak with them every day. Esse ambiente hostil entre Ucrânia e Rússia, que isso aí vem, na verdade, depois de desfeita a União Soviética, né? É latente esse negócio, por exemplo, ela tem informação de o povo russo, apesar de ser manipulada a informação, ele, em certa parte, ele não concorda com essa agressão à Ucrânia? Vou perguntar. O marido dela é russo. Tá, legal. Okay. Your husband is Russian, yes? He's Ukrainian. Meu marido é ucraniano, mas nasceu na Sibéria, Rússia, e ele tem alguns irmãos em atividade na Rússia. E a minha mãe tem atividades na Crimeia. And my mother has activities in Crimea. Em relação à informação que temos, elas não são totalmente confiáveis, pois nem sempre são verdadeiras. E como é que ela está vendo as ações do governo ucraniano em relação à guerra e essa proximidade com a OTAN? Ukraine not is in the European Union and not in the NATO, because a Ucrânia não faz parte da União Europeia. Isso seria um longo processo. Mas para a Ucrânia participar da União Europeia seria bom, porém ela não está economicamente pronta para fazer parte. Os ucranianos estão prontos para participar da Europa, mas a Ucrânia não. Doesn't ready to be in European Union. Muito bom. Mariette, me conta um pouco como é que é receber uma refugiada numa situação tão delicada como essa, né? E se colocar no lugar, qual que é o que você conta dessa experiência para nós? Então, Berto, para mim eu digo que foi um privilégio. No dia 19 de junho, fui juntamente com meu colega recebê-la em Foz do Iguaçu, ela e as 2 crianças. E quando ela chegou, depois de 4 dias de viagem, que para vir ao Brasil ela precisou fazer uma viagem de 12 horas de ônibus, já que os aeroportos estão inoperáveis na Ucrânia, foi até Polônia, depois, after Polônia, you go to Brasil, Espanha, e daí o voo para o Brasil, e chegou 4 dias depois. Quando ela veio até nós, um sorriso no rosto, 3 mochilas, uma dela e uma de cada criança e uma mala. Ela trouxe pouca bagagem física, mas ela trouxe muita história para contar. E eu falo que para mim foi um privilégio, porque recebê-la por alguns dias na minha casa, enquanto apartamento, que você também, Espaço 3, conseguiu e ainda fez uma proposta muito interessante, né, Berto? Também contribuiu para essa permanência dela aqui, agilizando todo esse processo. Foi muito interessante, nem interessante, foi humanitário. A gente não imagina o que é uma situação de guerra. E ela revelou, ela foi comentando as situações que ela passou. Ela e as crianças, por exemplo, ficar em abrigos subterrâneos por 6, 7 horas, em momentos de muito frio, em momentos de calor, sem água, sem comida, e mais do que isso, quando sair de lá, não ter a certeza de que teria casa ainda. Então ela veio para o Brasil para fugir dessa situação. Por conta dessa formação acadêmica, ela teve essa oportunidade, mas a maioria não. Hoje são 6,5 milhões de ucranianos refugiados de guerra pelo mundo, a maioria na Europa. E no Brasil, no Paraná, é um reduto de 600 mil ucranianos. Por essa razão que esse movimento da Ucrânia no Paraná trouxe essas cientistas, principalmente em Prudentópolis, né? Tê-la em casa com as crianças foi um grande aprendizado. Nossa, foi aquela coisa assim de você olhar e ver assim,
se despojou de tudo. Ela chegou com pouquíssima bagagem e as crianças também. A menina chegou sem brinquedos, mas em nenhum momento que eu convivi com ela intensamente na minha casa, mais ou menos uma semana até o apartamento ficar pronto, eu a vi reclamando, eu a vi triste. Aliás, quando ela chegou no campus o primeiro dia, ela olhou para o campus e falou, nosso campus é lindo da universidade, Sim. né? E ela olhou e falou, eu não acredito que eu estou no Brasil. E ela está muito feliz aqui. Ela diz que as pessoas aqui têm smiling faces, que as pessoas são sorridentes. Então, eu acho que o mínimo que nós podemos fazer, Berto, é ter esse olhar de empatia, de se colocar no lugar do outro, como eu gostaria de ser recebida se eu estivesse nessa mesma condição. E o que nos torna mais humanos é essa humanidade que nós devemos ter de acolhimento. Para mim foi um grande aprendizado, eu falo que eu aprendi muito com ela. Não existe assim, ai meu Deus, minha terra, minha casa, eu deixei lá. Não, em nenhum momento. Existe uma guerra, eu tenho que sair e a minha vida agora é essa, entende? Então, fez assim provocou uma reflexão muito grande de ter, eu digo que foi uma oportunidade tê-la tão próxima a mim, não apenas como refugiada de guerra, mas agora como uma colega de trabalho também. Foi um privilégio. Tem alguma coisa que ela gostaria de falar, que seria importante para os brasileiros? Eu gostaria de dizer que os brasileiros têm a mente muito aberta. Europeus são mais frios, mais fechados, mas vocês são muito acolhedores. Isso é muito bom. You are so open-minded, so very good, muito bom. E uma coisa também que me chama a atenção é essa abertura que ela tem para conhecer as coisas do Brasil, para se adequar às coisas locais, tentar novos sabores, novas cores. Ela participa de praticamente todos os concertos do Bravíssimo, do CPC, como ela falou antes, a música é muito importante para eles. Então também está participando dessa vida cotidiana de Medianeira e das oportunidades que tem aqui. Aqui eu vou ao teatro com mais frequência do que na Ucrânia. Olha, É perto, é muito fácil e não é necessário transporte. Não precisa de transporte, é gratuito. Não é verdade? é verdade. Você vê como é valorizado, como a cultura é valorizada por pessoas também de fora. Por nós também medianeirenses, mas por pessoas que vêm de um país da Europa, por exemplo, que está há muitos anos à nossa frente nessa questão cultural e outras também. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, que grandes aprendizados e reflexões, né? A gente se dá conta, imagina que o nosso problema é enorme, né? E é irrelevante perto do que a gente pôde perceber e vivenciou aqui com a Svetlana. E também como a gente deve refletir ainda sobre hábitos, né? Buscar aprendizado, ser mais práticos, mais objetivos, mais pontuais, buscar o enriquecimento através da cultura, da educação. Muito aprendizado, muito aprendizado. De coração eu agradeço, Svetlana. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. O tempo que for necessário, né? A gente precisa utilizar um talento como esse, uma doutora em astrofísica. Ciência é algo que o país precisa investir violentamente, é crescimento, é autoconhecimento, é desenvolvimento. E aqui a gente tem uma pessoa com toda essa bagagem que está à disposição no Brasil, né Marilete? Para ser aproveitado nas mais fortes universidades que a gente tenha, nas faculdades. É uma pessoa que tem uma bagagem muito grande, pessoal e profissional. Muito obrigado, Marilete, também pela sua vinda, pela essa disposição de receber. Quantos de nós faríamos isso, né? De abrir a casa, se dispor, se aprofundar realmente essa questão de humanidade, mas não é ser humanista só no conceito, é na ação efetivamente, né? Com isso a gente vai encerrar o nosso podcast. Muito obrigada, Berto. Tá? Adorei. Muito obrigada por terem vindo. Vai estar sempre aberto e também dúvidas que de repente vocês tenham, que de repente a gente não conseguiu abordar aqui, vocês podem colocar que a gente, assim que possível, a gente vai responder. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo podcast Papo Reto.